Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Resolvi fazer essa videoaula para ajudar vocês, para ficar mais fácil, né? Para a gente ter uma comunicação melhor. Serão umas videoaulas mais explicativas, né? Em curto tempo, mas talvez mais explicativo para vocês entenderem melhor, tá bom? Para nossas atividades aí propostas, tá bom? Mas sempre assim, dúvidas, pergunta no WhatsApp ou no Classroom. Fique à vontade para tirar as dúvidas, para perguntar e questionar, tá bom? Estamos aqui para ajudar, para acrescentar vocês, lembrando que todas essas atividades são propostas no Classroom, né? Para que vocês consigam aí, determinante neste período aí da pandemia que está difícil, mas a gente, com força, a gente vai conseguir, tá bom? O nosso tema é célula, vou dar introdução às células, vou explicar mais ou menos a parte da introdução da célula para a gente depois fazer as atividades propostas e o trabalho, tá bom? Lembrando que semana que vem, na próxima semana, vai ser uma semana de desplugado, né? É a semana do desplugado. Então não se preocupe com fazer atividade semana que vem, é para vocês desplugar, para ficar tranquilo. Mesmo que se eu postar alguma coisa, vai ficar 2 semanas lá o trabalho, então não tem problema. Ah, eu quero fazer. Tudo bem, faça, já fica livre. Mas se não quiser fazer, pode fazer só na outra semana. Ele vai ficar lá para ajudar a vocês essas 2 semanas. Eu vou fazer só semana que vem o trabalho no Google Forms, que vocês enviam online, de pesquisa, que é mais fácil, que depois vocês já ficam tranquilos para as outras atividades, mas não é obrigatório fazer naquela semana. Vai ficar 2 semanas, até 8, 9, 10 de setembro, por exemplo, tá bom? Essas são algumas informações que eu queria tirar para vocês, já para vocês terem noção, assim, que não vai precisar fazer semana que vem. Semana que vem é de boa, né? Para vocês desplugar. O professor também, ele não é obrigado a passar nada se ele não quiser, tá bom? Semana que vem é tipo um recesso assim, tá bom? Mas estaremos aqui para ajudar, para acrescentar, para tirar dúvidas, e o trabalho lá também vai valer de 0 a 10, tá bom? É uma nota já deste semestre para vocês. Será um trabalho, umas atividades que a gente faz durante o semestre, né? E uma provinha online, ok? Serão 3 notas assim, tá bom? Então vamos para a nossa videoaula, tá bom? Tema: célula, citologia. O que é citologia? Cito, célula. Logia vem do latim, do grego, né? Significa estudo. Citologia, estudo das células. Então nada mais, nada é do que o quê? As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. O que é isso? Então, nosso corpo, todos os seres vivos, exceto os vírus, né, eles são compostos o quê? Por células, a unidade funcional. O que é a unidade funcional? Ele forma, ele tem a estrutura de formar o corpo. O nosso corpo, nós seres humanos, seres vivos, né? É a unidade básica de tudo que ali envolve. Essa é a célula, capaz de transmitir todas as características hereditárias dos pais para os filhos. Se você tem alguma carga genética do seu pai, você tem nos seus genes, que você parece com ele, a cor da pele, do cabelo, dos olhos, de tudo que seja, é uma característica hereditária. Está incluído o quê? Também nas células, tá bom? Desde a nossa formação, desde a unidade básica, tá bom? É a célula, é que forma tudo. O nosso corpo tem trilhões de células produzidas, células excelentes que nós precisamos e células ruins também, que quando elas são desordenadas, viram o tal do câncer, né? Aí elas desaceleram de uma forma diferente, tá bom? Então todo o nosso corpo é constituído por essa unidade funcional, que funciona, que forma, estrutura, que é as células, ok? Ela apresenta vários constituintes, né? Vários tipos, né? Por exemplo, os organismos unicelulares, ele apresenta o quê? Apenas uma única célula, né? Quem são esses organismos unicelulares? São que as bactérias, algumas algas, algumas cianofícias. Esses seres, um dos primeiros que habitar a Terra,
são os procariontes, eles apresentam uma única célula, principalmente as bactérias. Surgiram muito tempo, né, nos planetas. Então, por isso que falam que os seres unicelulares, os procariontes, que a gente vai ver também depois nas nossas aulas, tá? Então, seres unicelulares apresentam uma única célula. Aí é um exemplo de um ser unicelular, né, que é uma bactéria, essa bactéria do tétano, tá? Então tem vacina, hoje em dia tem a vacina do tétano, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Com objetos cortantes, com qualquer coisa da praia que a gente corta, que é muito perigoso o tétano, tá? Essa é uma bactéria que causa o tétano, uma bactéria unicelular, esse é o formato microscópico, tá? Isso é em laboratório. Os organismos multicelulares ou pluricelulares, eles apresentam o quê? Várias células, várias constituição das células. Elas são mais complexas e atuam de maneira conjunta para garantir a sobrevivência de um ser. Então apresenta várias células. O nosso corpo, por exemplo, é constituído por milhões, por trilhões de células que constitui todo o nosso metabolismo, tanto do nosso corpo, como também de todos os seres vivos, exceto os vírus, tá? Tinha até uma questão na aula anterior que vocês já fizeram também, lembram? Tá? Aí um exemplo dos pluricelulares, dos seres pluricelulares, os animais, os vegetais, que existe também as células vegetais, né? As abelhas, os peixes, os rios, as árvores, as flores. Nós, seres humanos, os fungos também, eles são pluricelulares, tá? Não é considerado bactéria, não é. Mas é considerado que um ser pluricelular, que apresentam vários tipos de células, que apresentam no seu corpo, no seu organismo, multicelulares, né? Para nós sabermos da célula, como que eu vou ver uma célula? Somente em microscópio eletrônico ou uma gema do ovo? É um tamanho de umas células de a olho nu. Quando fala a olho nu que dá pra gente ver. Tá vendo essa laranjinha aí? Dentro dela não tem aquelas garrafinhas que ficam os líquidos? Essas garrafinhas que ficam líquido também são as células da laranja, tá? Deste vegetal aí que é importante para também a nossa vida, né? Então esses dois são exemplos de células macroscópicas que a gente dá para ver a olho nu, tá? Aquela do tétano são células microscópicas, no exemplo lá, não dá para ver, só em laboratório muito rudimentar, muito bom, que quem faz enfermagem, quem vai fazer algum curso técnico, medicina, em laboratório, dentista, toda a parte de medicina ou laboratorial, vai conseguir ver, vai ter esta matéria aí em laboratório, ok? Essa é uma célula humana, célula ovo-zigoto. Lembra que nós começamos tudo? Este danadinho aí, o espermatozoide, que vai fecundar o óvulo. Então é a célula, é o gameta. Célula, gameta masculino, espermatozoide, feminino, óvulo, que vão se encontrar na sua fecundação, né? Quando a mulher libera, e aí forma uma célula ovo-zigoto, que vai se transformar várias vezes naquele slide que eu falei na primeira parte. Vai se transformar e vai formar um ser vivo, tá? Então toda essa carga genética do espermatozoide está no espermatozoide do homem, que vem do pai, vai ser transmitido. E a carga genética toda nessa célula está no óvulo da mulher, da mãe. Vai se juntar e vai se formar o quê? Um ser vivo, que é o filho, né? Que toda essa carga genética de todo o parentesco, de todo lá atrás, vai voltando para si, né? Formando um novo indivíduo com suas características hereditárias, tá? Então essa é a célula fundamental. Por isso que fala que a célula é unidade morfológica, a menor unidade que forma o corpo, porque ela forma desde a nossa vida, né? As células, os gametas que formam a célula ovo ou zigoto, que é o embrião aí que dá pra gente ver, ok? Vou explicar um pouquinho sobre os dois tipos que apresentam as células, que isso daí a gente vai ver na próxima aula com mais detalhamento, tá bom? Somente o que é uma célula eucariótica e uma célula procariótica, ou mesma coisa, eucariontes ou procariontes. Célula procariótica é aquela célula que a gente viu das bactérias, por exemplo, aí é uma bactéria que apresenta todas essas organelas escritas aí,
todas essas organelas, tá? Nucleóide, cápsula, flagelo, parede celular, membrana plasmática, tá? Essa é a célula procariótica. Pro vem lá de trás, os primeiros seres vivos a habitar a Terra. Então o cientista, quando descobriu, achou que já eram os primeiros, que era uma única célula só, unicelular, tá bom? Essa é a célula procariótica. A diferença da célula procariótica e a célula eucariótica. Eucariótica é a nossa. Nós temos essa célula aí no nosso corpo, que apresenta mais do que essas organelas. Organelas é o que está escrito aí, por exemplo, o núcleo, tá? O nucleolo, a mitocôndria, o ribossomos, o complexo de Golgi, são muitas as organelas apresentam na nossa célula eucariótica. E qual a diferença maior que a gente dá para ver? É esse nucleolo. Tá vendo esse nucleolo? Núcleo, nucleolo. A célula eucariótica apresenta bem desenvolvido ali, bem definido. Já a célula procariótica, o nucleóide, ele está disperso dentro aí no citoplasma. Aí dentro do laranja é o citoplasma, então ele está disperso, ele está espalhado. Essa que é a grande diferença das duas células. Cai muito em vestibular, cai muito no Enem, quem for prestar. Tá vendo a diferença dos dois? Então tem que saber bastante a diferença dessas duas células aí, desses dois componentes aí, tá bom? Lembrando que na próxima aula a gente vai voltar a falar das células procarióticas e eucarióticas. E qualquer dúvida é só perguntar, ok, pessoal? Não tenham vergonha, não tenham receio de nada. É só perguntar para a gente desenvolver. Tá vendo esse slide aí, ó? Esse slidezinho aí, ó, tá vendo? O espermatozoide vai fecundar o óvulo, gameta masculino, espermatozoide. A hora que fecundou, olha lá, o que acontece? Ele vai se dividir em 4, 2, 4, 8 e assim por diante para formar um ser vivo. Que é a gestação que demora na mulher, por exemplo, eu falo meses, né? 9 meses ou tantas semanas e assim por diante cada organismo. Beleza? Tá? Mas assim a gente vai fazendo, essa aqui é uma fase também de reprodução e de desenvolvimento das células de reprodução, tá? Que ela vai se dividindo várias vezes, tá vendo? É a mitose, mas isso aí é um caso bem mais para frente também, não é o caso agora, é só uns exemplos. O importante é vocês entenderem essa parte aí, ok? Então tá bom. Um ótimo estudo para vocês, que Deus abençoe a todos, estaremos aí sempre para ajudá-los, ok? Fica com Deus.